Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Geral 2. Na aula de hoje, trataremos da segunda parte do nosso estudo sobre o equilíbrio dos corpos extensos. Mas antes, tenho um pequeno desafio para você. Acompanhe. Na imagem 1, nós temos uma haste suspensa por um dinamômetro e conectada a ele por um eixo, que é o ponto O. Nessa haste, queremos suspender dois objetos. Os objetos têm pesos representados por F1 e F2. Sabemos que o peso do objeto 1 é 2 newtons, o peso do objeto 2, 6 newtons, e a distância D1 do ponto de suspensão do objeto 1 até o eixo de rotação vale 24 centímetros. Nessas condições, queremos encontrar o valor de D2 para que a haste se mantenha no plano horizontal e em equilíbrio. Você sabe a resposta? Vá pensando aí. Volto já já. De volta com você, estudante. E então, encontrou a resposta correta? Vejamos. Primeiramente, temos que considerar que a haste encontra-se no plano horizontal, ou seja, podemos associar a essa posição o ângulo θ igual a 0 grau. Caso nós coloquemos o objeto 2 em um ponto B muito distante do eixo de rotação, poderá acontecer uma rotação no sentido horário, ou seja, a haste pode sofrer um deslocamento angular negativo. Guarde bem, rotação no sentido horário corresponde a um deslocamento angular negativo. Por exemplo, ela teria se deslocado de um ângulo de menos 30 graus. Essa é uma opção, mas não a única. Suponha agora que o ponto B fosse escolhido muito próximo do eixo de rotação. Então, a haste sofreria rotação no sentido anti-horário. E, nesse caso, teríamos um deslocamento angular positivo. Então, registre. Rotação no sentido anti-horário corresponde a deslocamento angular positivo. Nesse caso, a haste teria se deslocado, por exemplo, de mais 30 graus. Portanto, existirá apenas um ponto de suspensão, B, ideal para que ela permaneça na posição angular θ igual a 0. Como descobrir isso? Vejamos primeiro um método empírico. Nesse método empírico, ilustrado na imagem 2, fixamos os objetos inicialmente nas posições A e B, ocupando as extremidades da haste. E, em seguida, gradualmente deslocamos o ponto B de suspensão do corpo 2 para próximo de O, até que encontremos o ponto ideal de equilíbrio. Observe. Viu aí, estudante? Então, nesse método experimental, poderíamos, enfim, medir com uma régua o segmento OB, que nos dará o valor correto de D2 para que a haste se mantenha na posição angular de θ igual a 0 grau. E em termos teóricos, o que esse resultado experimental nos revela? Ele nos revela que existe uma correlação, uma correspondência entre o valor de cada força e a distância entre o seu ponto de aplicação e o eixo de rotação do sistema. Então, 2 corresponde a 24 e 6 corresponde da mesma forma à distância D2. Mas muito cuidado, existe de fato aqui uma proporção. Porém, trata-se de uma proporção inversa. Note que o corpo de maior peso, 6 newtons, deve ser colocado a uma distância, como mostrou o experimento, menor que 24 centímetros. Portanto, para calcularmos o valor exato de D2, temos que operar com as propriedades da proporção inversa. Nesse caso, ao invés de multiplicarmos extremos e meios, multiplicarmos cruzado, como vocês dizem, devemos fazer o produto. 2 vezes 24 igual a 6 vezes D2. Essa é a condição física mostrada pelo experimento que garante
o equilíbrio de rotação da nossa haste. Ou seja, o produto força 1, distância 1, igual ao produto força 2, distância 2. Efetuando-se esse cálculo, teremos então 6D2 igual a 2 vezes 24. 6D2 igual a 48. D2 é 48 dividido por 6, portanto, D2 igual a 8 centímetros. Notou, então, a relação de proporção inversa? Então, veja que o peso 3 vezes maior, 6 igual a 3 vezes 2, deve ser colocado a uma distância 8, 3 vezes menor que D1, que é 24. Percebeu, estudante? Vejamos agora, estudante, o significado físico da condição de equilíbrio que o experimento nos mostrou. Ou seja, o fato de que F1D1 tem que ser igual a F2D2. Esse produto corresponde a uma grandeza física mais abrangente do que a ideia de força. Essa grandeza determinará a condição para que haja um deslocamento da haste no sentido anti-horário, que é positivo, ou o deslocamento angular da haste no sentido horário, que é negativo. Aquele que prevalecer, o produto F1D1 ou F2D2, determinará um desses dois deslocamentos que apresentamos mais no começo deste vídeo. Esse produto está associado, portanto, à grandeza física que determina a rapidez com que o deslocamento angular no sentido horário ou anti-horário poderá ser produzido sobre um corpo em rotação. Essa grandeza tem nome. O nome é momento de força, representado pela letra M, normalmente usado nos contextos de engenharia civil, ou, como nós físicos preferimos, torque, representado pela letra grega tau. Portanto, o produto F1D1 mede o valor do torque capaz de ser produzido pela força F1. Ao mesmo tempo, F2D2 mede o torque que a força F2 é capaz de produzir. Porém, a grandeza torque é uma grandeza vetorial. Ela está associada ao sentido do deslocamento angular ou da aceleração angular que aquela força pode produzir. Por isso mesmo, vamos convencionar conforme os sinais angulares que já estabelecemos. O torque 1 será mais positivo F1D1, exatamente porque a ação desse torque é produzir um deslocamento angular ou uma aceleração angular no sentido anti-horário. Da mesma forma, o torque produzido pela força 2 será menos F2D2, menos porque a ação desse torque é produzir um deslocamento angular, uma aceleração angular, no sentido horário, que é negativo. Percebeu? Então, agora, podemos exprimir a nossa condição de equilíbrio em termos dos torques τ1 e τ2. Notemos que do lado esquerdo, F1D1 é exatamente o torque 1, produzido pela força 1. Do lado direito, temos F2D2. F2D2 será menos τ2. Então, a nossa condição de equilíbrio será expressa de que maneira? Torque 1 igual a menos torque 2. Transpondo para o primeiro membro, teremos torque 1 mais torque 2 igual a zero. E isso equivale a somatório dos torques igual a zero, que pode ser generalizada na relação 2. Portanto, o torque resultante produzido por todas as forças atuantes no sistema deve ser igual a zero. Entendeu, estudante? Agora, então, enfim, podemos sumarizar as duas condições fundamentais para o equilíbrio de um corpo extenso. Quais são elas? A primeira, vimos na aula anterior. Lembra-se? A força resultante deve ser nula. O somatório de todas as forças atuantes no sistema, no corpo extenso em análise, deve ser igual a zero. E agora, acabamos de estabelecer a segunda condição, que trata do equilíbrio de rotação. Torque resultante igual a zero, ou seja, a soma dos torques das forças atuantes no sistema deve ser nula.
Vamos agora aplicar essas duas relações para tratarmos de uma situação física concreta. É o nosso exercício resolvido número 1. Acompanhe. A estrutura de uma passarela é sustentada por duas colunas, como vemos na imagem 4. A passarela e duas colunas que estão em contato com a passarela nos pontos de apoio A e B. A coluna A exerce sobre a passarela uma força F1. A coluna B exerce a força F2. Essas duas são forças de reação. A passarela comprime para baixo as colunas e estas reagem com as respectivas forças F1 e F2. Está também representado o centro de gravidade da passarela, no qual atua o seu peso. Sabe-se que o valor do peso da passarela é 21 kN e que ela está em equilíbrio tanto de rotação quanto de translação. Além disso, notemos as distâncias do ponto de aplicação de cada força até a linha de ação do peso. D1, 4 metros para a força 1 e D2 igual a 10 metros para a força 2. Nessa situação física, calcule os valores das forças F1 e F2. Ou seja, queremos saber quais os valores das duas forças de reação exercidas pelas colunas sobre a passarela. Nesse caso, temos que aplicar as duas condições de equilíbrio que estabelecemos há pouco. Começando da primeira, equilíbrio de translação. Força resultante igual a zero. A resultante de todas as forças atuantes na passarela deve ser nula. Temos, então, três forças, F1, P e F2. Todas elas, observe, atuam na direção vertical, a qual podemos associar o eixo Y, com sentido positivo para cima. Então, temos três forças na direção Y, somente na direção Y. Por isso, a nossa equação vetorial da força resultante pode ser simplificada para força resultante na direção Y igual a zero. Consideraremos apenas os sinais e os sentidos. Para cima, mais, positivo, para baixo, menos, negativo. Portanto, teremos força 1 mais força 2, que tem sentido positivo, do eixo Y, menos P, sentido negativo, do eixo Y, igual a zero. Substituindo, F1 mais F2, o peso é conhecido, 21 kN, igual a zero. Isso nos dá uma primeira equação. Soma de F1 com F2 deve ser igual a 21 kN. Equação número 1. Precisamos de uma segunda para encontrar essas duas incógnitas. A segunda equação será dada pela condição de equilíbrio de rotação. Torque resultante igual a zero. Ou seja, a soma dos torques produzidos por todas as forças atuantes na passarela, nesse caso são 3, deve ser nulo. Então, teremos torque produzido pela força 1, mais torque produzido pela força peso, mais torque produzido pela força F2, deve ser igual a zero. Agora, muita atenção. Lembre-se que o torque tem um sentido associado ao deslocamento angular que aquela força que o produz pode gerar. Notemos que a força F1 é capaz de produzir um deslocamento angular no sentido horário. Portanto, negativo pela convenção que já estabelecemos. O peso atua no provável eixo de rotação, ou seja, o peso não é capaz de produzir rotação, deslocamento angular da passarela, nem num sentido, nem no outro. Portanto, o torque do peso, nesse caso, é zero. E a força F2 é capaz de produzir um deslocamento angular em torno do centro de gravidade da passarela, no sentido anti-horário, que é, como já sabemos, considerado com sinal positivo. Portanto, o torque τ1 negativo, torque do peso nulo e torque da força F2, τ2, é positivo. Substituindo, teremos o torque da força F1 é F1D1, sinal negativo, mais torque do peso zero, como já comentamos, e torque 2 positivo, F2D2. Transpondo para o segundo membro, F2D2 igual a F1D1, substituindo as medidas D1 e D2, teremos
F1 igual a 2,5 F2. É a nossa segunda relação. Observe que a primeira, dada pelo equilíbrio de translação, nos garantiu que a soma de F1 com F2 é 21. Agora sabemos que F1 é 2,5 F2. Substituindo, teremos 2,5 F2 mais F2 igual a 21. 3,5 F2 igual a 21, teremos F2 igual a 6 kN. E F1, consequentemente, 2 vezes e meia F2 será igual a 15 kN. Note que 6 mais 15, o total de forças no sentido positivo do eixo Y, é igual a 21, total no sentido negativo, o que garante, claro, o equilíbrio de translação. Vamos agora testar uma propriedade muito importante na chamada condição de equilíbrio de rotação. Ela independe do ponto escolhido para o cálculo dos torques. Na primeira parte, calculamos os valores de F1 e F2 tomando como referência o centro de gravidade da passarela. Vamos refazer esse mesmo processo, só que agora tomando como referência o ponto de apoio da primeira coluna, ou seja, vamos recalcular os torques em relação ao ponto A. Reescrevendo, equilíbrio de rotação em relação ao ponto A requer que o torque resultante em relação a A seja igual a zero. Nesse caso, então, teremos torque da força 1 mais torque do peso mais torque da força 2 igual a zero. Muita atenção agora aos deslocamentos angulares e, consequentemente, os sinais atribuídos aos torques. Observe com atenção. Nesse caso, a força F1 está atuando no próprio eixo de rotação, que estamos considerando agora ser o ponto A. Portanto, a força F1 em relação ao ponto A não produz torque. O torque 1 é zero. O torque do peso. Observe que, nesse caso, em relação ao ponto A, o peso tenderia a produzir um deslocamento no sentido horário, deslocamento angular negativo. Portanto, o torque do peso, nesse caso, negativo. E a força F2, por sua vez, tende a produzir um deslocamento angular no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Note também, estudante, que a força F2 atua a uma distância igual a D1 mais D2 do ponto de referência. Por isso, as expressões para os torques serão torque da força 1, 0, torque da força peso, negativo, valor de P vezes distância da sua linha de ação até o ponto de referência A, PD1, mais F2, torque positivo, valor de F2, distância da linha de ação de F2 até o ponto de referência, D1 mais D2. Substituindo os valores, teremos valor do peso menos 21 vezes D1, 4, mais F2 vezes D1 mais D2, 4 mais 10, 14, igual a zero. Então, teremos 14F1 igual a 21 vezes 4, 84. 84 dividido por 14 nos dá F2 igual a 6. E, consequentemente, como antes, F1 igual a 15 newtons. Verificou, estudante? Portanto, a condição de equilíbrio de rotação, torque resultante igual a zero, independe do ponto de referência escolhido para o cálculo dos torques. Podemos escolher o centro de gravidade ou, como fizemos agora, o ponto A ou mesmo o ponto B. O resultado para os valores das forças intervenientes no equilíbrio seria rigorosamente o mesmo. Então, estudante, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus colegas, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!